Bem-vindo, vamos bater um papo hoje sobre a tabela de preço do gourmet. Cadastre estoque, tabela de preços. Esse aqui é o caminho para nós acessar ela. Aqui eu tenho uma ativa como exemplo. E nós vamos criar uma tabela aqui, vamos mandar incluir. Vamos dar um nome para ela, por exemplo, Promo Shop. Marcar ela ativa aqui. Depois o horário de início e horário fim. Então vamos supor que eu quero que essa tabela seja válida das 18 às 23, na segunda e na sexta-feira. E aí eu vou procurar aqui o produto que eu quero fazer, ou a promoção, que seria baixar o valor, ou aumentar também. Seria uma hipótese que eu poderia, por exemplo, criar uma tabela aqui da meia-noite 1 até as 3 da manhã. E aumentar o valor do produto. Também daria certo. Então eu vou colocar aqui o shopping nesses dias e nesse horário vai custar R$ 7,50. E claro, eu não estou aqui limitado a um produto só, eu posso colocar vários produtos, tá? Essa tabela aqui eu coloquei o nome de chopp, poderia ser uma promo cerveja ou só promo quarto. Enfim, eu vim aqui e selecionar mais de um produto, né? E baixar o valor dele. Exemplo, a Bud aqui, caipirinha de morango e tranquilo. Então eu ainda tem a opção aqui dos modos, né? Mesa, comando, delivery. Se eu quero que essa promoção seja válida para mesa, para delivery, para comando, para balcão, se eu quero em tudo, eu marco tudo. Caso aqui eu vou deixar só a mesa e vou salvar. Ela vai entrar aqui como ativa, vai ficar ativa aqui. E a partir daí, toda terça, né, vou alterar ela aqui para a gente ver, toda segunda e toda sexta, dentro desses horários, o Gourmet vai ajustar esses valores aqui que a gente selecionou, da Bud e tal, e vai baixar esses valores, tanto no aplicativo do garçom, quanto na comanda, no delivery, se eu tivesse marcado o delivery, na venda balcão, se eu tivesse marcado a venda balcão. Então ele coloca e tira, ele ajusta sozinho esses valores aqui, sem você precisar tendo que criar um produto novo, com outro nome, com outro preço, e gerar toda aquela confusão na hora do lançamento, que o garçom às vezes vai lá e lança na segundo produto que era lá da quarta da promoção, entendeu? E você acaba perdendo dinheiro. Enfim, essa é uma modalidade. E a gente também pode criar uma tabela por tipo de cliente, tá? E aí é a mesma situação, só que aí eu não marco nem o dia, né? Ele limpa para mim aqui o dia, ele limpa o horário, não deixa eu selecionar. E aí eu vou só marcar os módulos. E essa tabela poderia, em vez de chamar Shop, eu coloco clientes do clube, do X, cliente somente. Vamos imaginar que você tenha uma situação específica de venda para determinada empresa grande que você atende, ou um tipo de cliente, ou promo cliente somente. Vou salvar ela aqui, então substituir, né, a tabela do show pela de cliente. E aí, o que muda? Quando eu venho aqui em atendimento pessoas e incluir um cliente, ou eu posso alterar um cliente cadastrado aqui, vamos procurar aqui a Soft SA, vou alterar ela, eu tenho como vincular em informações do cliente uma tabela de preço, promo cliente, e vou salvar. Então esse cliente, toda vez que eu vender para ele, só que eu preciso identificar ele antes da venda no balcão, antes da venda na comanda, ele vai ajustar os preços daquele produto para os preços que você definiu na tabela. Bem simples. E aí a tabela aqui, cadastro, estoque, tabela de preço. Eu criei essa tabela de cliente e baixei o preço aqui do chopp. Vamos pegar ele como exemplo, Chopp Brahma Rap, de R$ 9,90 para R$ 6,00. Essa é uma tabela para cliente, não é por horário nem por dia da semana. E ela está ativa aqui. Então, beleza. Como que eu identifico o cliente na hora da venda?
Se for no delivery, ele vai, como a identificação começa com o cliente, ele vai atualizar para o preço atual da tabela que está vinculada no cliente. Se for na comanda, eu preciso identificar o cliente antes. Então vamos imaginar aqui que eu vou abrir a comanda 3 e essa identificação também é possível fazer no cliente lá pelo celular, né, pelo aplicativo de lançamento. E aqui pelo computador, se eu vir aqui e colocar chopp, rep, ele é R$ 9,90. Eu lancei ele aqui, né? Porque a tabela não está ativa porque eu não identifiquei o cliente. Mas se eu identificar aqui o cliente, Soft SA, um exemplo, e salvar, ele vai baixar para R$ 6, olha lá. Ele baixou para R$ 6 o preço do chopp. E aí eu fecho a comanda, tudo normal. Já no balcão, se eu procurar o chopp aqui, ele está R$ 9,90. Então eu preciso identificar o cliente antes da venda. Eu venho aqui também no cartãozinho aqui com o bonequinho, identifico o cliente aqui, salvo e aí sim eu vou fazer a venda para ele. Olha lá, o chopp baixou para R$ 6 também. É isso aí.